Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. É com imenso gosto que vos recebemos aqui e é com imensa honra que esta Comissão recebe 3 Secretários de Estado, 3 Ministérios diferentes, tendo em vista a importância do assunto que somos convocados aqui hoje a debater. De facto, desde o primeiro momento, o Grupo Parlamentar do Chega acompanhou esta problemática da implementação dos parques eólicos na costa costeira continental em Portugal. Desde logo a seguir ao despacho da Economia e do Mar, a 27 de janeiro, nós submetemos uma pergunta parlamentar à Sra. Secretária de Estado do Clima e da Energia, que foi depois, essa pergunta foi submetida logo nos primeiros dias de fevereiro, foi depois respondida em abril, mas essa resposta não foi cabal no nosso entender, face à vasta área de parques eólicos com que estamos a lidar. Trata-se mais de 3,2 mil quilómetros quadrados, são 6 grandes áreas, uma delas maior do que a Ilha da Madeira, e que levou a tomadas de posições bastante contundentes por parte do setor da pesca. Os pescadores de Viana do Castelo pedem a suspensão e a reavaliação do projeto, os pescadores revoltados exigem respeito e diálogo sobre as eólicas offshore, movimentos de pescadores receia deserto oceânico nos 320 mil hectares propostos, pescadores de Caminha temem a extinção do setor por causa das eólicas do mar. E isto só para ler alguns dos títulos da comunicação social resultantes das tomadas de posições do setor da pesca, mas também tivemos aqui recentemente a MAP, o Movimento Associativo das Pescas Portuguesas, a dizer que de facto se sentiram indignados, nas suas próprias palavras, que não sabem se é justificável o secretismo deste megaprojeto, acabam por dizer que vai destruir um setor de atividade económica e dizem que não foram ouvidos, sabendo que existe informação empírica dos homens do mar em como estes parques vão influenciar negativamente os bancos de pesca. E por tudo isto, Sr. Secretário de Estado, enquanto membros do Governo desta tutela tricéfala, digamos assim, deste assunto, é com imenso gosto que vos queremos ouvir aqui hoje, porque estamos realmente e genuinamente preocupados com o setor da pesca em Portugal, que é tão tradicional, tem tanta história e que emprega tanta população do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Eu vou colocar as perguntas como um todo e os Srs. Secretários de Estado dividirão os temas como melhor lhes aprouver, como membros do Governo que tutelam esta área e como gozam de toda a liberdade nesta Comissão. Não vou dirigir as perguntas diretamente. De facto, ouvi com bastante gosto o Sr. Secretário de Estado falando das metas de descarbonização, que o Partido Chega acompanha também em toda a linha, mas a pergunta que se impõe é a que custo? E, de facto, o que nós ouvimos aqui do setor das pescas não foi um discurso redondo, nem um discurso agradável de se ouvir. Foi, de facto, um discurso de quem está preocupado com este setor e de quem se vê uma espada de Damócles em cima das suas profissões, em cima dos seus empregados e em cima das suas frotas pesqueiras, que muitas delas demoraram décadas a construir e que, aliás, muitas delas também foram alvo de requalificações e investimento também pelo Estado para se modernizarem tecnologicamente e para se verem possibilitadas de operar nas cada vez maiores exigências também ambientais e para precaver as espécies e os estoques pesqueiros nos nossos mares. O Sr. Secretário de Estado falou também em experiência na investigação e falou no projeto piloto de Viana do Castelo, do projeto WindFloat, que fez um projeto piloto onde temos 3 torres eólicas ao largo de Viana do Castelo, mas nós não temos os dados do impacto ambiental dessas torres eólicas, Sr. Secretário de Estado. Onde é que estão os estudos académicos e os relatórios da atividade dessas 3 torres do WindFloat ao fim desses 3 anos? Não existem, pelo menos do nosso conhecimento, não existem, e também as forças vivas do setor que tivemos aqui a falar na Comissão também nos disseram que não têm conhecimento disso. O que eles têm conhecimento, sim, são os dados empíricos que os homens do mar daquela zona nos trazem e, de facto, dizem que há um impacto negativo sobre as pescas. Portanto, gostaríamos de saber como é que
o Governo de Portugal está a pensar fazer este mega projeto dos 10 megawatts de torres eólicas offshore, quando não temos ainda sedimentado o conhecimento académico e publicados os estudos deste projeto piloto de Windfloat. Porque, Sr. Secretário de Estado, nós precisamos das pescas tal como precisamos dos agricultores no futuro. E foi também relembrado aqui que o setor das pescas e o setor da agricultura foi um dos setores principais que mantiveram a economia do país a funcionar durante a pandemia, durante os confinamentos, quando até nós tivemos um problema e tivemos a ameaça das cadeias de distribuição mundiais poderem parar ou não poderem trazer a alimentação necessária ao nosso país. Foi um exemplo paradigmático daquilo que deve ser a nossa soberania alimentar, e a pesca desempenha um lugar fundamental na nossa soberania alimentar, mas também na nossa cultura, e do ponto de vista cultural as pescas também devem ser acarinhadas. E, portanto, porque o país precisa de agricultores e precisa de pesca, gostava de que respondessem também cabalmente como é que eles não foram ouvidos antes do despacho ter sido publicado e de antes de serem conhecidas as áreas. Porque ouvimos aqui também dizer que foi-lhes pedido posteriormente as áreas onde existe maior concentração de pesca, quando o próprio Governo tem essa informação através das caixas azuis que existem nas frotas pesqueiras. Foi-nos dito até que muitas dessas áreas com maior intensidade são simultâneas, plasmam-se exatamente em cima das áreas que estão aqui projetadas para os parques eólicos. Depois também gostava de perguntar como é que vai ser feita a transmissão da energia, porque a energia não vai por Wi-Fi, tem que ir por cabelagem submersa, e essa transferência de energia por cabelagem submersa, nessa área da cabelagem submersa, a pesca também será interdita nessas zonas e, portanto, gostávamos de saber se já está também projetado como é que vai ser feita a transferência de energia e quais é que são as áreas afetadas, porque o país também precisa de responder a essa questão. Gostaríamos também de perguntar sobre essas 11 reuniões que já existiram, se essas 11 reuniões foram em conjunto ou se foram nos grupos de trabalho que foram depois posteriormente constituídos, os 5 grupos de trabalho que foram constituídos para estes 6 parques offshore, e quando é que devemos esperar resultados desses grupos de trabalho. Infelizmente, em Portugal, muitas vezes os grupos de trabalho respondem tardiamente, produzem relatórios que são publicados com algum atraso e, portanto, gostaríamos de saber qual é que será a linha temporal para a qual devemos esperar os resultados desses grupos de trabalho e dessas reuniões que se estarão a fazer. Depois também, relativamente à dimensão das empresas, dos trabalhadores e das famílias que têm na pesca o seu sustento de vida, gostava de saber se o modelo que tem previsto para fazer face à diminuição deste rendimento será novamente o modelo da subsidiação, porque nós sabemos que o modelo da subsidiação resulta a curto prazo, mas a médio e longo prazo acaba por não resultar. E acaba por ser paradoxal, se esse for o modelo, escolhido, acaba por ser paradoxal como é que o Estado português esteve durante tantas décadas a investir, tanto com fundos europeus como do Orçamento de Estado, para vitalizar o setor das pescas, para aumentar a tecnologia nas pescas e remodelar a frota pesqueira, e agora vamos subsidiar para acabar com a frota pesqueira. E vamos subsidiar as empresas, os trabalhadores e as famílias para que deixem este setor. E o Sr. Secretário já também falou das centrais termoelétricas. Posso-lhe falar da central termoelétrica do Pego, que é do distrito de Santarém, por onde eu sou eleito, onde a requalificação está a ser um fracasso, onde o direcionamento dos trabalhadores está a ficar muito aquém daquilo que foi prometido. Toda a economia secundária que existia à volta da central termoelétrica do Pego desapareceu, contribuiu para um enorme aumento do desemprego e das dificuldades económicas naquela região de Abrantes e, portanto, se é esse o modelo que o Sr. Secretário de Estado aponta como virtuoso,
para conseguirmos atingir mais precocemente até do que estávamos a prever as metas da descarbonização. Deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que o Grupo Parlamentar do Chega está em desacordo total, porque nós temos que cumprir as metas da carbonização, temos que ser respeitosos com o ambiente, mas temos também que respeitar a economia nacional, a economia das famílias e o emprego das pessoas. E isso é absolutamente necessário e do Partido Chega terão sempre uma voz forte nesta defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, muito obrigado pelas declarações, pelos esclarecimentos. E o Grupo Parlamentar do Chega toma com bom gosto a benevolência das declarações dos Srs. Secretários de Estado. Mas fica preocupado na mesma, porque não foram endereçadas as principais perguntas que nós aqui deixamos. Sr. Secretário de Estado, as zonas de cabulagem estão já determinadas ou não? É que nessas zonas a pesca também vai ser interdita. As 11 reuniões que havidas até hoje, quando é que vão produzir relatórios, quando é que vão produzir conclusões? Temos que ter um enquadramento temporal, também não foi deixado pelo Sr. Secretário de Estado qual é o enquadramento temporal. Qual é o paradigma que vai ser adotado para as frotas pesqueiras que vão ver a sua atividade diminuída? É que foi aqui dito também pelo MAP que as zonas projetadas são aquelas em que mais se pesca, estou a citar, e, portanto, com a sobrecarga, obviamente, se essas zonas são as que mais se pesca, as frotas pesqueiras terão que se dirigir para outros locais e as populações pescatórias vão sofrer uma maior pressão de pesca e, portanto, isso vai aumentar a pressão, a diminuição dos estoques e vai, obviamente, diminuir o rendimento das pescas. Também não foi respondido. Relativamente aos estudos científicos, e nós temos que tomar decisões baseadas na ciência, onde é que estão os estudos científicos e académicos sobre o projeto piloto de Viana do Castelo das 3 colunas. Sr. Secretário de Estado do Mar, onde é que está o conhecimento científico produzido nestes 3 anos do projeto Windfloat de Viana do Castelo? Também não respondeu. Quanto à Sra. Secretária de Estado Ana Fontoura Gouveia, também tomo como bastante benevolentes as suas declarações, mas olha, Sr. Secretário de Estado, só pelo facto de lhe ter chamado Central do Pego, denota 2 coisas. A primeira, ou nunca lá foi, ou se foi, não ouviu os locais, porque é o Pego, Sra. Secretária de Estado. E o Sr. Ministro Matos Fernandes disse, em 21 de novembro de 2021, disse o seguinte: o Ministro do Ambiente assegura a proteção aos cerca de 150 trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes. Uma notícia de 15 de fevereiro deste ano diz o seguinte: a Central a Carvão do Pego mantém 31 trabalhadores em funções até ao fim do concurso. Um total de 88 trabalhadores diretos desapareceram, há 20 saídas por acordo, 28 despedimentos coletivos e mais 4 saíram em dezembro. Portanto, não vamos estar aqui com adjetivações se o projeto foi bem ou se foi um sucesso, como a Sra. Secretária de Estado está a dizer, ou se foi mal conduzido, mas o que é facto é que os trabalhadores que lá estavam não estão lá mais. E a economia circundante, se a Sra. Secretária de Estado se puser no seu carro e for lá, vai ver o que é que aconteceu às papelarias, aos restaurantes, a toda a economia circulante. E, portanto, é isso que acontece. Quanto à transição, eu não recebo lições de moral dos Srs. Secretários de Estado, porque, de facto, olha, eu ando num carro elétrico desde 2018 e, portanto, eu falo em causa própria. Fui a primeira pessoa a ter carro elétrico na minha família e dentre os meus conhecidos e, portanto, não é por aí. Eu sou absolutamente a favor da transição energética, tenho práticas amigas do ambiente, sou um conservador e, por isso, por maioria de razão, sou um conservador da natureza. Agora, tenho uma enorme preocupação com o setor das pescas e na defesa dos pescadores em Portugal. Muito obrigado.